Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus, amados, falando acerca de oração. Meu último áudio eu falei acerca da vida de Moisés. Moisés, que viveu num palácio, foi educado para ser um dos faraós do Egito, mas ele rejeitou tudo isso para obedecer à voz de Deus, o chamado de Deus, quando Deus chamou ele para ser um dos libertadores dos filhos de Israel. Moisés, ele viveu por 40 anos no palácio. Aprendeu de tudo para ser um estadista, um governador, para ser o monarca do país do Egito. Mas ele teve que ir para o deserto para desaprender tudo, para se tornar servo de Deus. Moisés soube esperar em Deus. Ele soube seguir a orientação de Deus. Eu quero dizer para você, amados ouvintes da palavra de Deus, se você tem orado a Deus, Deus permanece em silêncio, então espere em Deus. Espere confiantemente pelo Senhor. Ele, no momento oportuno, estará ouvindo a sua oração. Ele estará te dando direção para prosseguir a sua jornada de fé. Talvez você até esteja desesperado quando você ora e Deus não responde. Eu tenho recebido muito pedido de socorro, de oração. Muitas pessoas têm entrado no meu privado e falado comigo, falando no presbítero, fala comigo, conversa comigo, me dê uma direção, responda para mim, qual é o projeto de Deus para a minha vida? Na verdade, amados, eu não sei o que eu poderia responder para cada um de vocês. Eu posso dizer para vocês que o momento de Deus não é o momento do ser humano. O relógio de Deus não é igual ao nosso relógio. O dia de Deus não é igual ao nosso dia. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Então o relógio da providência divina, ele jamais atrasa. Deus responde no momento oportuno. Ele pode responder com sim ou com não. Deus responde sim e responde não. E Deus pode responder também com simplesmente uma palavra dizendo assim, espere. E às vezes não responde nada. Às vezes existe um silêncio absoluto da parte de Deus. Para aqueles que é servo de Deus, este é a pior hora. Esta é a hora mais difícil. Quando muitas vezes rogamos a Deus, jejuamos ao Senhor, clamamos e esperamos, e muitas vezes tentamos ouvir a voz de Deus,
Até falamos para ele muitas vezes: Senhor, envia um profeta para falar comigo. E ouvimos apenas o seu silêncio. Deus permanece em silêncio. Eu pergunto para você, amados, diletos irmãos, ouvintes da palavra de Deus. E agora? O que fazer quando Deus permanece em silêncio? O silêncio de Deus exige muito cuidado da nossa parte. Porque Deus pode continuar em silêncio e nós, seres humanos, errantes, poderemos acabar nos precipitando. Poderemos querer agir por nossa conta própria, achando que quem cala consente. No mundo espiritual não é dessa maneira, amado. Na verdade, quando Deus responde, é porque Ele compreendeu que o pedido da oração está de acordo com a sua palavra. E quando Ele não responde, é porque ainda não está no tempo dele. Quando Deus não nos responde, provavelmente Ele permanece em silêncio para ver se nós estaremos pedindo, insistindo, buscando a sua presença. Eu quero deixar aqui algum exemplo de homens que acabaram precipitando em sua decisão. Vou usar um exemplo único. Havia um homem chamado Saul. Saul era o mais humilde dos servos de Deus. E por causa da sua humildade, por causa da sua condição de ser um guerreiro, Deus mandou Samuel ungir Saul para ser rei. Saul era tão humilde que no momento da sua unção para rei, ele nem sequer teve a coragem de levantar os olhos diante da plateia que estava diante dele. Mas com o passar do tempo, Saul se tornou soberbo. A riqueza de Saul, a sua condição de rei, a sua capacidade de ser rei, acabou tornando ele um homem soberbo, e um homem obstinado, de coração endurecido, e acabou desviando-se da palavra de Deus. Saul, por algum tempo, ele andou no caminho certo de Deus. Inclusive, Saul proibiu que houvesse qualquer culto de adoração ao espírito de adivinhação, ao ocultismo, ao espiritismo. E assim ele baniu do reino todos aqueles que tivessem um ensino que não fosse condizente com a palavra de Deus. Mas quando os filisteus se acamparam de frente ao arraial dos filhos de Israel, declarando guerra a Saul, a Bíblia nos informa que Saul foi tomado de um medo muito grande, que estremeceu o seu coração. E quando o homem está desviado da presença de Deus, amado, tudo para ele se torna um fantasma.
o fantasma do coração de Saul foi o exército de filisteus que se levantou contra ele, declarou guerra contra ele. Ele se sentiu impotente, com medo. O que Saul fez? Em vez de entrar na presença de Deus e adorar a Deus, ele correu para consultar por meio de um espírito de adivinho. Ele correu para consultar o Senhor, mas o Senhor não respondeu. Aí então ele decidiu que se os profetas não iriam lhe responder, então ele iria consultar a Deus por meio ilícito, por meio do espírito de adivinhação. Não houve resposta de Deus para ele quando ele consultou a Deus por meio dos profetas. Deus permaneceu em silêncio, um silêncio total. Então Saul tomou a iniciativa de resolver os problemas que afligiam a sua alma. Diante do silêncio de Deus, Saul resolveu consultar uma mulher que tinha espírito de adivinho. Isto é, uma mulher espírita. Ele foi buscar resposta. Ele foi saciar a sua sede de conhecimento numa fonte desconhecida. Ele foi diante desta mulher querendo que ela, pela necromancia, adivinhasse e falasse sobre o futuro. Necromancia, amado, era uma prática que era muito praticada naquele tempo, e ele mesmo, o rei Saul, havia proibido. Ele havia até inclusive declarado que se alguém fosse pego praticando tal ato, seria morto. Então, meu amado irmão, minha irmã, cuidado. Tome muito cuidado em sua vida. Você muitas vezes tem se empenhado em ir de um lado para outro atrás de algum profeta, buscando alguém que possa entregar a você uma profecia. Eu tenho visto muito dentro da rede social pessoas colocando profecias que é totalmente desqualificado mediante a palavra de Deus. Inclusive eu vi uma profecia colocada dentro do grupo Orando com Fé. Eu nem comentei essa profecia, porque é uma profecia que não vai de acordo com a palavra de Deus. Então tome muito cuidado, vocês que vivem correndo atrás de profecia, de um lado para outro, atrás de algum profeta. Você que está querendo ouvir uma profecia que alegre seu coração. Você está se afastando muitas vezes da palavra de Deus. Você quer que Jesus fale e faça algo que muitas vezes alegre seu coração, que concorde com você, você que está praticando o erro, querendo ouvir uma profecia. Saul também queria ouvir uma profecia. Ele foi buscar alguém que era constituído como profeta por um espírito de adivinho.
essa profecia, muitas vezes, ele vinha de espírito de demônio. E quantos cristãos amados estão correndo atrás de profeta? Eles querem ouvir que os profetas coloquem Deus e que Deus se submeça à sua vontade. É como algumas pessoas dizem: eu coloquei Deus no estreito, eu coloquei Deus na parede. Espera aí, irmão, Ele é Deus, Ele é o Senhor da sua vida. Não há como você colocar Deus na parede e dizer para Ele: Senhor, me abençoa, senão eu vou parar de te seguir. Se você parar de seguir a Deus, Ele continua sendo Deus. Então devemos acabar com esse negócio, amados irmãos, de irmos atrás de profeta. Deus fala do jeito que Ele quer, e a hora que Ele quer, da maneira como Ele quer. Não é da maneira como eu quero, não é da maneira como você quer. Quando você coloca Deus no estreito, esse tipo de procedimento, ele te afasta de Deus. Ele faz com que você se torne um cristão, muitas vezes, simplesmente religioso. Você acaba duvidando da presença de Deus. E muito cristão fica até depressivo e apressado para ouvir uma profecia, porque eles querem ouvir conforme o desejo do seu coração. Ele quer que o profeta concorde com ele. Ele não quer abandonar o pecado. Ele não quer abandonar a sua iniquidade. Ele quer que o profeta diga para ele: Deus vai te abençoar, você será próspero, você será rico, você terá vida abundante. Continua vivendo nesse mesmo pecado. Deus não leva em consideração isso. Pura enganação. Deus não se adequa ao homem. É o homem que tem que se adequar a Deus. E aquele que vive correndo atrás de profeta, amado, ele que irá ouvir aquilo que ele deseja ouvir, aquilo que está armazenado no seu coração. Isso também é avaliado como uma forma de heresia. Heresia que infiltra dentro da igreja de Deus. Amados, diletos irmãos, eu tenho mais de 40 anos de ministério. Eu sei compreender o que é uma verdadeira profecia. E existe muita profecia dentro da rede social que é pura enganação. Pessoas usando essa profecia para arrecadar dinheiro, para levar você a desviar-se do caminho da verdade. Profecia que não vem conforme a palavra de Deus, mas são palavras de homens e até palavras de demônio. Eu quero dizer para vocês, amados, diletos irmãos, que eu sei que Deus fala através de profeta. Deus fala através de profeta. Eu acredito em profecia, eu sou pentecostal. Que Deus fala em profecia. Eu conheço o ministério do Espírito Santo de Deus. Eu sei que Deus fala.
que Deus revela. E eu creio quando a visão é dada por Deus. Eu creio que Deus, o Senhor, usa os seus servos para manifestar os seus dons. Eu creio também que Deus cumpre os propósitos divinos na vida de cada um de nós. Eu creio nos dons espirituais. Eu acredito que os dons espirituais são necessários para a igreja. No entanto, eu quero dizer para você, amado irmão ouvinte da palavra de Deus, que você e eu precisamos saber que Deus usa seu servo como Ele quer e não como nós determinamos. Ninguém pode determinar nada para Deus. Ninguém pode falar para Ele como Ele deve agir. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, se Ele não tem lhe falado nada, se você tem orado e Ele está calado, isso significa que Ele está observando sua fé, provando o seu testemunho ou esperando a hora dEle. Você precisa esperar em Deus. Esperar em Deus é uma prova de que cremos nele, e ainda que seja no silêncio. Ouça você, meu irmão, minha irmã. Eu quero falar diretamente com você, que muitas vezes tem sofrido, tem se desesperado, porque Deus não respondeu sua oração. Aquiete seu coração, aquiete sua alma. O silêncio de Deus em si já é uma resposta para você. Aprenda isso. Deus vê a sua lágrima. Deus vê que você está passando em turbulência. Mas Ele não agiu ainda, porque no momento certo, Ele irá estender sua mão e dizer para você: eis-me aqui, meu servo. Porque quanto ao Senhor, a Bíblia diz claramente, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Segundo o livro de Crônica 16, verso 9. Já que o Senhor responde, amado, muitas vezes somente no seu momento, então vamos esperar a hora de Deus. A hora de Deus pode ser diferente da sua e da minha, mas no momento oportuno Deus estará estendendo sua mão, irá dizer para você: está aqui, meu servo, a resposta da sua oração. Eu estou respondendo. Você me pediu isso, mas eu estou dando mais do que você me pediu. Porque Deus, Ele é Deus, e nós somos seres humanos errantes. Se Ele se afastar da nossa vida, nós não somos nada. Esse é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço permissão para adentrar no lar desse teu servo, dessa tua serva. Que a minha oração, Senhor, encontre eco na alma
deste meu irmão, desta minha irmã. Esta minha irmã, Senhor, esse meu irmão, Pai, que tem enfrentado lutas em sua vida. Quantas vezes esse teu servo orou, buscou a sua presença e não obteve nenhuma resposta oriunda de ti. Então eu venho pedir, Senhor, registre o pedido desse teu servo. Coloque, Senhor, na lista de oração o pedido deste irmão, desta irmã, e que quando este pedido chegar à tua presença, ele possa ser contemplado por ti, e o Senhor transformar o pedido do meu irmão, da minha irmã, em bênção inefável, bênção que permanece para a vida eterna. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.